A Lista de Schindler, um filme que revela o melhor e o pior da alma humana. Você já assistiu a um filme e saiu dele com a sensação de que alguma coisa dentro de você mudou? A Lista de Schindler não é só um filme. É um soco no estômago, um abraço apertado, e um convite brutal para refletir sobre quem a gente é, e quem a gente escolhe ser. Neste vídeo, eu vou te mostrar como Steven Spielberg fez algo que poucos diretores ousam. Ele criou uma obra que vai muito além do cinema. Ele criou um memorial. Um lembrete eterno de que até no inferno, pode nascer humanidade. E para entender isso, a gente precisa mergulhar numa palavra-chave: dualidade. A gente cresceu assistindo filmes com mocinho e vilão. É fácil torcer pelo herói quando ele é perfeito, e odiar o vilão quando ele é pura maldade. Só que Spielberg bagunça esse jogo. No centro da história está Oskar Schindler, um empresário, ambicioso, mulherengo, o tipo de cara que, num primeiro olhar, você diria, esse aí, tá do lado errado da história. E tá mesmo, até que começa a não estar. Porque Schindler não é um vilão caricato. Ele também não é o herói idealizado. Ele é humano, com todas as contradições que isso carrega. Durante o filme, ele oscila entre egoísmo e empatia. Lucra com a guerra, e depois, abre mão de tudo para salvar vidas. Você entende o que isso significa? Significa que até alguém envolvido com o mal pode mudar. E isso é poderoso, porque nos lembra que ninguém precisa ser prisioneiro da própria história. Agora presta atenção nisso aqui. O filme é quase inteiro em preto e branco. Spielberg fez isso de propósito. É como se ele dissesse, isso aqui não é só um filme, isso é um documento, isso é memória. Mas no meio disso tudo, uma cor explode na tela. Vermelho. Uma menina, um casaco vermelho, no meio da multidão cinza. Ela não fala, ela não grita, mas ela diz tudo. Porque ela representa o que a gente não pode ignorar. Mais tarde, a gente descobre que ela não sobreviveu. E aí o vermelho vira sangue, vira culpa, vira lembrança. Sabe o mais cruel? O próprio Spielberg disse que essa cena era uma metáfora. Era como se os Estados Unidos, e o mundo, estivessem vendo aquela menina, vendo o Holocausto acontecer, e mesmo assim, não fizessem nada. E o que isso te lembra? Quantas vezes a gente também vê injustiças diante dos nossos olhos, e simplesmente finge que não é com a gente? Enquanto Schindler brinda em festas com taças de cristal, do outro lado do muro tem gente sendo arrastada, espancada, morta como se fosse nada. E Spielberg mostra isso com cortes rápidos, brutais. Ele alterna imagens de um mundo confortável, com o pesadelo que se passa ao lado. Isso cria um desconforto, um incômodo proposital, porque é exatamente assim que as tragédias acontecem. Enquanto uns vivem no conforto, outros gritam por socorro, e ninguém ouve. Mesmo sendo uma encenação, o filme foi pensado para parecer real. Nada de câmera super estável, movimentos bonitos, trilha épica o tempo todo. A câmera treme, a luz é crua, a estética é suja. É como se Spielberg dissesse, você não está vendo um filme, você está vendo o que aconteceu de verdade. E no final, ele quebra tudo de novo, tira os atores da frente da câmera, coloca as pessoas reais, coloca quem sobreviveu. E aí, amigo, não dá mais para dizer que isso é só ficção. É como se ele gritasse, essa história aconteceu, essas pessoas existiram, e a gente não pode esquecer. A maior mensagem do filme não é sobre guerra, não é sobre é sobre escolha, sobre como um homem, que tinha tudo para ser mais um engravatado do sistema, decidiu usar o próprio poder para fazer a diferença. E talvez a pergunta que o filme joga na sua cara, sem cerimônia, seja, o que você faria se pudesse salvar uma vida? Porque Schindler poderia ter escolhido o silêncio, mas escolheu a ação. Poderia ter mantido o luxo, mas escolheu o sacrifício. E isso é o que transforma um nome numa lenda. A Lista de Schindler não é só sobre o passado, é sobre o agora, é sobre lembrar, sentir e fazer diferente. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, então faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. Curte, comenta, compartilha, não porque eu tô pedindo, mas porque essa história merece ser ouvida por mais gente. E lembra, em um mundo que às vezes parece mergulhado em escuridão, ainda existe espaço para um casaco vermelho aparecer e nos lembrar do que realmente importa.